Pessoal da torcida tricolor, estamos começando mais um tradicional Contextualizando, esse especial porque também é aniversário do site. Na verdade, o aniversário do site é amanhã. A gente vai contar um pouco da trajetória de como que nasceu a ideia de criação do canal, como é que a gente se juntou para fazer isso, os objetivos do trabalho também, e vamos fazer um paralelo entre o começo do site, um jogo que São Paulo enfrentava o Inter também às 7 horas no Morumbi, ali logo que o site iniciou, com o jogo que São Paulo vai fazer contra o mesmo Inter, só que agora fora de casa, né? E também às 7 horas da noite. Antes de tudo isso, vamos lembrar que esse vídeo, como muitos outros do canal, é patrocinado por ninguém mais, ninguém menos que OneFootball. Isso aí, o estéreo aí, o OneFootball, o melhor aplicativo para saber tudo o que acontece no Campeonato Brasileiro, na Copa Libertadores, na Copa do Brasil, enfim, em todos os campeonatos, para acompanhar seleção também. Você escolhe um time, uma seleção, coloca as notificações e você pode ter tudo isso gratuito para iOS e Android, bastando clicar no link que está aqui na descrição do vídeo. E aliás, baixem por aqui, que é muito legal pra gente, eu não sei porquê, mas é. Enfim, vamos falar um pouquinho, pra gente falar um pouquinho dessa trajetória e do começo do site. Muita gente deve me conhecer na época que eu ainda fazia parte do Arquibancada Tricolor, e eu trabalhei um tempo lá, e eu comecei a fazer vídeos. Antes eu não fazia vídeos, comecei a fazer vídeos com o objetivo de conhecer pessoas que torciam para São Paulo, de trocar ideias. Os vídeos eles tinham menos da racionalidade que a gente tem agora, muito menos do jornalismo que a gente faz, que a gente pratica agora. Era um vídeo mais, era análise sim, a gente se esforçava para fazer, mas os objetivos eram diferentes. A gente estava ali tentando fomentar as redes sociais, o Arquibancada cresceu nesse período, a Vives estava no SPFC 1935, não, ali você não tá, você já estava na Arquibancada. Mas o Gabriel veio do 35, e você trabalhou no 35 também. Trabalhei em 2011, 2012, eu acho. Aí depois eu fui pra Arquibancada. E você ficou no 35? Nossa, eu acho que também entrei por aí 2011, 12, e aí eu fiquei acho que 8 meses sem em algum período e voltei de novo até vir pro Fala Mandando. Então aí quando eu me desliguei do Arquibancada, eu me desliguei porque eu queria fazer um trabalho com mais vídeos e não tinha espaço na época porque tinha muito conteúdo e tem muito conteúdo no canal deles, no canal não mais para vídeo, mas no Facebook. E a gente começou no Facebook, né? Isso é muito importante. A gente começou no Facebook, muito tempo no Facebook, depois a gente veio pro YouTube por uma questão de indexação, por ser mais fácil enfim, de achar os vídeos. E aí eu comecei a fazer esse trabalho solo ali com a Vives, né? Solo com a Vives, né? Chamei a Vives para trabalhar. É um solo não tão solo assim. A definição de trabalho solo é essa. Mas é que na verdade quando eu ia fazer, a ideia era. O solo, na verdade, é no vídeo, né? Fazendo a saída do Arquibancada. E aí eu ia fazer o vídeo com toda a estruturação, mas a ideia era naquele momento essa. E eu fui trabalhar no SESI, né? Nesse período, fui fazer um trabalho lá de cobertura da parte de esportes do SESI. Então a gente fazia assessoria de imprensa dos atletas. E eu já conhecia o Gabriel, mas eu conheci o Gabriel e não vi o Gabriel há muito tempo, né? Por mais que muita gente ache que eu e a Vives somos os pais do Gabriel, nós somos os pais postiços. O Gabriel tem pais, de verdade, eu conheço a mãe dele, o pai não conheço. Mãe que tá contundida, mas eu a conheço, tá aí machucada no pé, né? Que quebrou, né? Quebrou, enfim, tornozelo. Mas a gente... eu não vi o Gabriel há muito tempo. Eu conhecia ele no navio, a gente já tinha interação lá, no Tricolor 2012. Tricolor 2012. E daí, esse dia eu estava voltando do SESI da Vila Leopoldina e eu, por alguma razão incerta e não sabida, resolvi descer no Ana Rosa e seguir a pé para a Vila Mariana, né? E eu, quando estava indo, trombei com o Gabriel, do nada, assim. E a parte do Gabriel dessa história é mais engraçada. Não é tão engraçado. Eu morava nesse... Eu não sabia que eu morava a 300 metros de você, mais ou menos. Eu estava lá 8 meses, por alguma coisa assim. Nunca tinha te encontrado. E nesse dia que você desceu antes por algum motivo, eu também tinha ido no supermercado, feito as minhas compras, voltado para casa. E quando eu cheguei em casa, eu percebi que eu esqueci de comprar um item, né, um papel higiênico. Que é bastante importante. Um pouco importante de comprar, não tinha como adiar, então voltei de novo. E nessa minha volta, sentido supermercado, você pula de um dos estabelecimentos que tem ali na saída do metrô Ana Rosa. Estava tomando alguma coisa, não sei o que.
Não, eu acho que eu era. fui no negócio Rei do do Mate, Mate é. tomar um shake Exatamente. de banana. Aí você pulou e falou, e aí a gente ficou conversando ali no meio da calçada, acho que umas 2 horas. E isso foi muito curioso, porque assim, o SESI precisava de um estagiário para jornalismo e o Gabriel estava terminando a faculdade dele de jornalismo. E eu desci e falei assim, cara, tipo, preciso de um estagiário em jornalismo. Ele falou, cara, eu faço jornalismo. Eu falei, pô, então acho que pode ser você. Ele falou, eu tô precisando do estágio. Eu falei, pô, que legal. Assim, o Gabriel tem muita sorte nessas coisas. O que o São Paulo às vezes vacila com ele, o mundo não vacila. Porque cai uma pessoa, ele tava precisando de um estágio. Eu falei assim, pô, muito bacana, então manda um currículo pra mim. E quando eu saí do Fala Bandana, a ideia era eu fazer vídeos. Você saiu Do Arquibancada Tricolor, do Fala Bandana é melhor não sair daqui. Quando eu saí da arquibancada, eu saí junto da Vives e do Daniel Crepaldi, que era o cara que é o cara que cuida das edições. Ele é o cara, assim, quem faz as edições é o Kay, né, o Blue Flash, mas o Daniel era o cara que tipo, tinha a visão de como que deveria fazer aquilo, porque é a especialidade dele. Então a ideia era fazer uns vídeos com uma produção melhor e com a Vives já sendo jornalista. Encontrei o Gabriel, falei, pô, vamos trabalhar comigo lá no SESI. Manda um currículo. Aí eu esqueci de mandar o currículo. Porque ele precisava muito. E no meio dessas 2 horas, você comentou comigo que você estava de saída e você deixou aberta a possibilidade de talvez, quem sabe, que eu fizesse parte desse novo começo de site aí. De projeto. Eu achava uma boa ideia, acompanhava o Gabriel no Twitter. Cheguei em casa, estava lá a Vives, e aí ligamos pro Daniel. Eu esqueci de mandar o currículo para você. Muito bom, um começo muito promissor. E aí eu falei pra Vives e pro Daniel, o que vocês acham, né? Comecei pra Vives, o que você acha do Gabriel? A gente trazer o Gabriel para esse projeto. Não, porque não pode falar um palavrão aqui, mas não. Não, a primeira reação da Vives foi, não, acho que não, é um cara muito estressado, já conheço ele do 35. Já arrumei problema com ele no 35. Teve isso? Arrumado problema? Nem eu lembro disso. Já? Já. Teve isso. Teve alguma treta, teve algum errinho, tipo, básico do quando fazia Twitter do 35, que, tipo, deu um erro, mas eu já apaguei e, tipo, você meio que chilicou num dia. Eu nem lembro disso. Bem sua cara. É uma história muito possível, não, ninguém nem nega, nem eu confirma. Totalmente, eu não lembro. Mas E o Daniel, que não conhecia nada, falou, cara, não sei, é melhor a gente aqui. Eu falei, pô, pelo menos vamos conhecer, né, a figura. Esse cara que não tinha mandado o currículo, eu tive que ligar e falar, mano, e aí, você não vai mandar o currículo? Ele, tal, ele mandou. Ainda chamei ele para ir lá, foi muito interessante porque ele foi pro SESI com o jaleco do São Paulo na primeira entrevista de emprego dele, e o São Paulo tinha uma rivalidade com o SESI. O carro-chefe do SESI, apesar do Polisport ser muito importante por conta da formação, e eu acho a coisa mais bacana que o SESI fez ali, o vôlei era o carro-chefe e tinha rivalidade com o São Paulo Taubaté. O São Paulo tinha, exato. São Paulo tinha parceria com o Taubaté e eram uns pega pra capar ali de São Paulo. E aí eu cheguei e falei, cara, você não devia ter vindo com a jaqueta de São Paulo pra uma entrevista, né? Aí ele falou, beleza, tal. Aí ele tirou a jaqueta, eu fiquei mais aliviado. Ele tava com uma camisa gigante do Raí. Eu falei, bom, desisto. Já tinha explicado como ele era. A gente não conhecia completamente todo o pacote. O pacote Perecini é um negócio que, enfim. E aí a gente foi trabalhar lá. E qual que é? O mais legal da entrevista é que, dentre as coisas da entrevista, eu já deixei combinado que 3 dias eu não ia porque eu já tinha comprado passagem para ir ver o jogo do São Paulo. Nossa, pior que é verdade. Teve isso, e a galera ainda contratou ele. Mas eu já tinha testado que ele era bom para escrever, que era o objetivo lá, né? E é um cara criativo. Enfim, a gente teve uma sintonia e foi bom, porque aí o Daniel conseguiu conhecer você e viu que tipo, tinha um lado bom. O lado ruim era maior, mas tinha um lado bom. Né? Demorou um tempo pra gente ver esse lado bom, né? Demorou bastante. Ainda não chegou, inclusive. Pô, o site tem 4 anos, né? Daqui a pouco chega. Então, lá pelo 5º ano a gente tem alguma esperança. E aí, assim, o que é legal é porque quando eu saí, a ideia era fazer uma coisa mais jornalística. Por isso que eu me juntei a Vives nesse quesito, né? A gente já estava juntos, mas eu estou dizendo nesse quesito. Porque a Vives estava terminando a pós-graduação dela em jornalismo no Mackenzie. Ela de nós é a que tem mais experiência em jornalismo, trabalhou em jornais grandes, trabalhou a vida inteira com assessoria e tudo, foi se especializar nisso, e eu tinha começado a trabalhar com jornalismo há pouquíssimo tempo, o Gabriel estava terminando a faculdade, né? E a gente pegou o know-how de muito que a gente aprendeu no SESI, trabalhando com assessoria, trabalhando com atletas e tal. A experiência da Vives, a experiência do Daniel, que o Daniel Crepaldi trabalha com edição de vídeo para grandes produtores e agentes. A gente juntou tudo isso para fazer o que a gente mais ama, que é jornalismo esportivo. Pouca gente sabe, mas o site tem um slogan que a gente
não colocou em lugar nenhum porque somos um pouco idiotas. A gente demorou também pra acertar o... Pois é, demorou, mas assim, o slogan do site, se vocês quiserem saber, é jornalismo alternativo a serviço do São Paulo. Porque o que a gente faz é cobrir o São Paulo, fazer vídeos, registrar a história de São Paulo, para alguém que chegue daqui a 10 anos e queira ver como era, como é que foi uma matéria, aos olhos de torcedores, de pessoas que sofrem. Então, os nossos vídeos têm bastante emoção? Tem. Mas eles sempre primam pela racionalidade, pela explicação, porque a gente quer fazer o registro histórico, que é a função básica do jornalismo. Então nós temos assim muitas coisas no canal que a gente definiu na primeira reunião. Olha, não podemos receber patrocínios do São Paulo. Tudo que a gente faz é em prol do clube. A gente não pode receber... Relacionados ao São Paulo. Relacionados, por exemplo, Se a PES patrocina o São Paulo, a gente não pode receber patrocínio da FIFA. Isso, porque ela é uma empresa que concorre, concorrente, e o nosso patrocínio vai prejudicar o São Paulo. Então, nada que prejudique o São Paulo, então vocês imaginem que por conta disso a gente ainda não ganha dinheiro com esse trabalho. A gente não pode receber patrocínio direto de São Paulo. Quando a gente recebe camisa, a gente sorteia. E no caso, por exemplo, já teve camisa que a gente tinha um patrocinador pontual que Hero, que quis entregar a camisa. Eu falei, posso sortear? Ele falou, não. Eu falei, então não posso aceitar. Hoje a gente tem um política diferente. Eu pegaria a camisa e compraria uma camisa do mesmo valor para poder sortear, porque a gente não pode ter um ganho direto disso. Por isso que a gente compra ingressos. Nós três, quando a gente vai, a gente se credencia, mas a gente compra ingresso. O Gabriel nem entra pela zona de credenciamento. Às vezes ele pega o credenciamento dele, mas entra pela arquibancada porque ele não tem maturidade para ficar na zona de imprensa. A gente não pode torcer lá, né? A Vives, nesse caso, às vezes até tem que me segurar, principalmente o jogo São Paulo e Corinthians, que a emoção fica muito à flor da pele. Mas aí é isso, a gente fez esse trabalho. Se vocês pegarem vídeos meus antigos, ainda da época da arquibancada, vocês vão ver que tinha muito menos racionalidade e menos dessa ambição, porque quem começa um trabalho na internet começa e depois vai pensar no que está fazendo. Hoje a gente sabe muito o que a gente está fazendo e os objetivos. E no começo a gente tinha o objetivo de ter textos também, né? No começo a gente estava focando, tinha os vídeos, mas a gente estava focando também em textos no site. Então a gente tinha colunistas convidados, que ou a gente descobria as pessoas, ou as pessoas perguntavam se podia colaborar com o site. Então tinha um texto por dia. Então a gente tinha acho que 5 ou 6 colunistas, né? Eram 5, geralmente eram 5. 5 colunistas, então era um texto por dia. O do Gabriel era na sexta-feira, porque assim, se ele tivesse o humor dele já acabava. Só que a gente viu que a demanda de trabalho era muito grande pra gente dar conta de tudo. De editar, de postar o vídeo, de divulgar. E a gente acabou direcionando o trabalho mais pro vídeo. Só que o problema, um dos problemas de texto, é que essa pessoa que tá aqui do lado, ela não admitia muito se editasse o texto dela. Então, às vezes eu editava e tinha arranca-rabo com a pessoa do lado. Porque ela falou assim, você tirou não sei o que, não sei o que lá. Eu falei, sim, porque não pode ter não sei o que, não sei o que lá no texto. E a pessoa ficava revoltada e ficava brava comigo. Pois a Vives que só ajudou a Vives a gostar cada vez mais de mim, ela que já foi muito favorável a entrar no site. Eu tentei tirar ele do site umas 4 vezes mesmo. Não, é a segunda batalha que eu perdi só nesse vídeo. E olha só, a gente colocou ele na sexta porque o mau humor passava, mas não passa. O mau humor do Gabriel vai até o São Paulo ganhar um jogo seguinte. Isso... Aí você precisava falar com ele, ele não responde o WhatsApp. Ele não responde o WhatsApp. No Twitter. Ele não recebe, ele não atende telefonema. Você tem que falar por mensagem privada do Twitter. E isso, gente, não é com a gente, é com todo mundo. Isso ele está tentando melhorar, mas... Não conseguiu. Não, mas é um processo. A gente espera que em 20 anos ele melhore. Mas assim, até no trabalho, né? Eu tive que explicar, porque assim, as pessoas conversavam com ele por mensagem privada de Twitter quando São Paulo. Pois é, a gente ainda indica o Gabriel para lugares. Pelo menos na outra vez que eu te indiquei, eu já falei pra você vir a Paisana, né? Foi. Você vê que você tava muito de bom humor aquele dia que o São Paulo tinha acabado de perder o Palmeiras. Foi o Palmeiras, aí o Dorival foi demitido. Ele foi fazer a entrevista tipo um dia depois disso. Ele só ficou com a vaga os porque... nomes dos técnicos ventilados até então eram, meu Deus do céu, eram terríveis. Você só ficou com a vaga que você tem porque a pessoa gostava muito de você lá e acreditaram muito na sua indicação. O trabalho da Vives porque assim, depois que a gente saiu do Sérgio... Aí muito porque depois que eu te indiquei, eu acabei saindo de lá, mas tudo bem. A Vives saiu porque a gente foi trabalhar em outro lugar e aí a galera cobrava. Pô, esse Gabriel é meio maluco, ele é um pouco maluco, mas ele trabalha bem. Mas assim, você falou alguma coisa? Que eu vi não, é que faltam só 5 minutos, só pra avisar. 6, vai.
Então, aí assim, mas esse trabalho que a gente vem fazendo, na coisa até dos colunistas, e é bom até deixar muito claro, a gente percebeu o seguinte, a gente sempre se vê, a gente sempre se encontra. É muito difícil manter unidade com pessoas que a gente tem menos contato, porque todo o nosso trabalho, ele tem um direcionamento em prol de São Paulo, a gente conversa diariamente sobre São Paulo, a gente tem essa imersão, então a gente está lá dentro. É muito difícil coordenar outras pessoas, pelo menos nesse estágio. Por isso que a gente tem uma equipe fechada aqui. E a gente que está aqui, a gente tem o Ale, o Alexandre Gisbrecht, do Jogos SPFC, que é o nosso historiador do São Paulo. Ele e o Michael Serra são duas figuras notórias de conhecimento. A gente tem o Crepaldi, a gente tem o Kei Kamishig, o Blue Flash, que é o cara que faz as edições. O Crepaldi, ele dá dicas e tal, e fala o que a gente está errando, acertando e tal. E a gente tem também o Regis Romualdo, que também veio comigo do Arquibancada, que ele cobre a base no Aspirantes SPFC. Então assim, hoje a gente está com essa estrutura e o nosso objetivo é esse. Registrar o que acontece no São Paulo, fazer análise com emoção, sim, porque a gente é apaixonado, nós temos um amor profundo pelo São Paulo, mas sempre com a base na racionalidade para explicar o que está acontecendo e para quando alguém vir isso daqui a um tempo, ter um pouco da paixão dos olhos do torcedor, mas entender o contexto de uma vitória ou de uma derrota, de quando um time joga bem. A gente tem que deixar algumas paixões de lado para analisar. O fato de gostar de um treinador ou de um jogador, ou não gostar de um treinador ou de um jogador, não pode analisar, não pode afetar a nossa análise do trabalho do cara, ou se o cara ganhou título, ou se não ganhou, se o cara é vencedor ou se não é. Nossa análise tem que passar incómodo é isso, porque isso é jornalismo. E porque isso é o que, na nossa visão, beneficia o clube. Se você deixar essas coisas de lado. Se você deixar essas coisas influenciarem no que você está falando, no que você está tentando passar, você prejudica o clube, porque você vai passar a mensagem completamente distorcida. E se a gente falar alguma coisa aqui e uma pessoa abraçar o que a gente está falando, é uma pessoa que está abraçando coisa errada que a gente está falando. Então, e se duas abraçarem, são duas erradas, 3, 4, 5 e por diante. Então, a ideia é sempre assim, nunca é um trabalho, vai queimar um ou vai queimar outro. Não, a gente faz análise, a gente torce por continuidade quando há uma possibilidade de evolução num trabalho que a gente está observando. Então tudo isso são objetivos de trabalho, né? E a gente sempre vai reformatando, tem coisas que a gente muda, né? Por exemplo, isso aqui a gente pensava de um jeito, às vezes a história, é de outro. Então a gente faz esse trabalho há muito tempo. E aí tem esse paralelo. E aí já puxando então para o jogo, nesses 5 no máximo minutos que faltam, o site nasceu em setembro, 7 de setembro. A gente escolheu essa data por ser aniversário do Rogério, de 2015. Que era uma segunda-feira. Quando a gente se encontrou, como nós falamos no começo do vídeo, ali perto do metrô, isso era durante a semana, no sábado, às 7 da noite, se eu não me engano era 7 da noite, assim como será amanhã às 7 da noite, o São Paulo pegaria o Internacional no dia 5 de setembro. Foi o jogo que o São Paulo jogou com o Mito 25, hashtag Mito 25, uma homenagem aos 25 anos do Rogério no São Paulo. O Rogério não jogou aquele jogo. O São Paulo foi para aquela partida, e a gente foi para sua casa, conversou, e dentre as conversas, para a gente acertar tudo do site, definimos tudo, vamos para o jogo, que você me chamou para ir lá na hora do almoço, vamos conversar, almoçar e ir para o jogo. A gente virou e falou, o jogo de hoje vai ser muito complicado, porque o São Paulo tinha 12 desfalques, contra o Inter titular. Contra o Inter que vinha muito bem no campeonato. E desses 12 desfalques, só para citá-los, Rogério, Denis, Lucão, Luiz Eduardo, Carlinhos, Luiz Fabiano e Allan Kardec machucados, os 7. Wesley, Thiago Mendes e Paz suspensos e o Rodrigo Caio na seleção olímpica. Desse time o Rogério Ceni era titular? Eu não lembro exatamente, mas o Rogério era titular e aí assim, o Luiz Fabiano era titular ou o Allan Kardec. Então assim, na pior das hipóteses, você perdeu uma peça e o substituto. Sim. O São Paulo não teve centroavantes pesados relacionados, foi o João Paulo, não sei o que aconteceu, se aconteceu não estou sabendo, nem entrou, ele entrou? Não, ele nem entrou no jogo, então assim... Tinha o Pato que estava lesionado, o São Paulo foi com 2 zagueiros pro jogo, o São Paulo foi com Lianco e Edson Silva, o Rodrigo Caio era titular, o Thiago Mendes era titular, o Pato era titular, o Rogério era titular, o Luiz Fabiano e o Kardec eram titulares, o Carlinhos era muito utilizado pelo Osório, o Luiz Eduardo era muito utilizado pelo Osório, o Lucão era muito utilizado pelo Osório, então assim, o São Paulo tinha sérios problemas para aquela partida, foi a estreia do Rogério do Nordeste, né, Neymar do Nordeste, que momento, né, que o Osório pediu, e o São Paulo jogou aquele jogo muito, muito, muito bem. O São Paulo ganhou aquele jogo de 2-0. O time era Renan Ribeiro... A escalação. Renan Ribeiro, Bruno, Lianco, Edson Silva e Reinaldo. Hudson, Michel Bastos de volante, Ganso, Centurion, Wilder Guizal e Rogério Neymar do Nordeste. No segundo tempo entraram Auro, Matheus Reis e João Schmidt.
não é um time que você almeja um quarto lugar de Campeonato Brasileiro. E naquele momento o São Paulo venceu o Internacional numa partida muito, muito boa do São Paulo. Muito boa do São Paulo, surpreendeu a muitos. Naquele momento o São Paulo brigava pelo título. Já falamos dos problemas de 2015, né? A gente não vai ficar aqui repetindo as várias muitos questões. Jogadores vendidos numa parte. E com os jogadores eram vendidos, a dívida aumentava, enfim, a gente fez os vídeos dos erros administrativos para quem tiver interesse. Mas o São Paulo, com esse mundo de desfalques, mundo de jogadores titulares fora, um time extremamente limitado, o São Paulo fez uma partida muito boa. Contra um rival direto que no fim do campeonato ficou 2 pontos atrás da gente, nós ficamos com a vaga da Libertadores, eles não. Então, o paralelo enfrentaremos o Internacional amanhã, temos desfalques com certeza, mas... Desfalques importantes, muitos que também seriam titulares, alguns que seriam a reposição desses titulares, não muitos, acho que mais no caso do Toró, especificamente falando, mas... o meia também, né? O Igor Gomes. O Igor Gomes, São Paulo abriu mão do Igor Gomes, mas enfim. Mas as reposições são muito superiores ao Wilder Guizal, Michel Bas de volante, Auro, Edson Silva, o Lianco na época era muito menino. Então dá para o São Paulo, assim como a gente vem falando, jogar mais do que está jogando. São Paulo tem problemas? Tem. Só que os jogadores que nós temos à disposição são para oferecer mais do que o São Paulo tem oferecido. São para jogar mais contra 10 jogadores reservas do Grêmio em casa, precisando do resultado. Ou o Ceará, ou o caso do Inter, ou que uma deve... Chapecoense, ou um Fluminense, ou enfim, uma série de jogos que o time não consegue engatar uma vitória. Inclusive o Inter, que deve ir com reservas por conta da classificação que eles tiveram aí final, em cima do Curitiba. Cruzeiro, do Rogério Ceni. Né? Eles iam para um Grenal, mas o Grêmio acabou perdendo para o Atlético Paranaense. Enfim, então o Inter deve ir com um time reserva, ou pelo menos misto. São Paulo vai jogar fora de casa, é verdade, sempre difícil jogar fora de casa, mas o São Paulo tem um elenco que tem condições de fazer um jogo melhor do que vem fazendo. A gente torce muito para a evolução do trabalho do Cuca. Ele ainda não aconteceu depois da Copa América comprometido, apesar de alguns resultados. Isso não quer dizer nada, quer dizer que o cara pode daqui para frente melhorar, e a gente tem uma expectativa muito grande com o retorno do Pablo. O que a gente não esperava é que o Cuca fosse depender tanto de um jogador que ele pouco utilizou e que ele nem estava contando quando ele estava montando o time fora. Mas o Pablo, a gente sabe da importância, da qualidade, e a gente torce para que o time comece a andar. A gente esperava mais, a gente espera muito desse jogo. O Gabriel vai para Porto Alegre, né? Vai sair. Lembrando, a cobrança passou a ser maior depois da Copa América, até porque o Cuca disse que a cobrança seria maior depois da Copa América. Então, assim, seguindo a própria linha do que o treinador falou, e que o São Paulo não é todo jogo que vai ter 200 desfalques como tem contra o Internacional. Então, mesmo quando o São Paulo não tinha esses desfalques, não entregava o mínimo que se espera de um elenco que tem muito tempo para treinar, né? O São Paulo é um dos times hoje postulantes ao título que tem mais tempo para treinar. Então o que a gente espera é evolução, que venha uma vitória nesse jogo do Inter, que seja uma rodada boa, que é uma rodada boa, os rivais diretos em cima perderem, para que o São Paulo possa subir, ter um pouco de tranquilidade, a gente possa comemorar o aniversário do site devidamente. Enfim, de qualquer forma, agradeço todos vocês pela audiência, por compartilharem os vídeos, por curtirem o canal, por ativarem o sininho. E se vocês não fizeram isso, façam agora, né? Essa é a dica, tá? E é isso. Um abração para todo mundo e vamos São Paulo!